O assunto de hoje faz parte, lógico, do Livro dos Espíritos, como acontece nos sábados. Nós estudamos o Livro dos Espíritos. Na segunda parte, Vida Espiritual. E como subtítulo, Recordações das Existências Corpóreas, nas questões 308 a 312. Esse assunto já foi iniciado nos sábados passados, ainda vai dar continuidade, porque são longos, são muitas questões, então se divide em parte para poder exatamente ser desenvolvida. Tratar o assunto na mesma palestra, todas as questões referentes a esse assunto seria praticamente impraticável, seria muito superficial. Como recomendação, como literatura, para quem queira, na verdade, aprofundar esse assunto, eu aconselho ler pelo menos a segunda parte do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, que faz parte da codificação, que era o quarto livro, né? O quarto livro. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, ou Justiça Divina, e o quinto livro, a Gênese. Tá? Então, o Céu e Inferno é o quarto livro da codificação espírita, pela ordem cronológica. E a segunda parte são as dezenas de comunicações de espíritos de vários níveis. Allan Kardec classificou esses espíritos por capítulo de acordo com as suas condições, mediana, mais feliz, menos feliz. E eles dão o relato deles. Aqueles que menos felizes, logicamente, dão o relato dos seus sofrimentos e as causas do sofrimento. Aquele mais feliz também explica os motivos da sua felicidade, do bem que ele realizou nas reencarnações. Então, é muito importante isso aí. Outra fonte, que é uma fonte mais longa, demora um pouquinho mais de tempo, é ler a coleção de André Luiz, que é o total de 16 livros, mais 14, porque dois são sons de mensagem, 14 livros, você começa Nosso Lar e termina e a vida continua. Hoje, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos retirados do livro, principalmente dessa coleção de André Luiz, que nós estudamos quinzenalmente aqui no Jefa, já há mais ou menos 20 anos, nós estudamos essa coleção. E está dando mais ou menos em torno de 2 anos para cada livro que a gente estuda. Então, na verdade, é estudar letra por letra, palavra por palavra, para que a gente possa extrair o máximo possível. Então, dá mais ou menos, já está dando em 2 anos. Esperamos, se eu não desencarnar logo cedo, terminar o curso, né? Senão, já coloquei uma pessoa para dar continuidade. Então, tem mais ou menos talvez aí uns 10 anos para terminar. Eu não sei se chego lá, né? Se não chegar lá, alguém dá continuidade. Tudo bem. Eu costumo, às vezes, fazer a introdução, antes de ler as questões, fazer uma introdução para que fortaleça a nossa compreensão, para a gente entender exatamente a resposta dada pelos Espíritos. Então, iremos começar explicando a questão da verdadeira vida, né? Porque se a gente se colocasse verdadeiramente na vida espiritual, e olhando para cá, ficaria mais fácil analisar a vida material, ou seja, quando encarnado. Acontece que nós estamos aqui nessa vida material como encarnado, e para analisar a vida espiritual é um pouco complicado, porque nós não temos acesso a determinadas informações, a determinados órgãos, principalmente o subconsciente e o inconsciente. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. É aquela que nós começamos e vamos viver, porque essa vida corporal é uma coisa transitória, não é isso? Deus nos criou simples e ignorantes. Nessa caminhada a chegar até a perfeição, nós passamos por algumas reencarnações para ter um aprendizado inerente a condições de encarnado por vários motivos. Na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, nós também iremos progredir, iremos trabalhar, iremos viver em sociedade como vivemos aqui. Então, tem muito aprendizado no mundo espiritual também. Então, a somatória da evolução aqui, quando encarnado e quando desencarnado, essa somatória que faz crescer em termos dos conhecimentos das leis naturais
e o conhecimento, e a aquisição das virtudes, do amor, para que a gente possa, na realidade, chegar à perfeição. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Vai ter um tempo que a gente não vai precisar mais reencarnar. E vai viver a vida trabalhando, porque o trabalho é incessante no mundo espiritual. Não só as atividades nas colônias espirituais, como a atividade nas crostas terrestres, as crostas dos planetas, onde estão desencarnados, trabalhando. Se você for olhar o censo aqui, de espírito desencarnado na crosta terrestre, é maior do que o reencarnado. Nós temos mais ou menos 7 bilhões, arredondando, encarnado. Desencarnado é mais. Aqueles que estão em trabalho, mas aqueles que estão vivenciando ainda por alguma dificuldade, que não conseguiram ainda o acesso a colônias espirituais. Então, essa relação, esse convívio é permanente com o mundo espiritual e vice-versa. Então, verdadeiramente, o espírito, ele está formado, espírito em essência, né? Com seu perispírito, que dá individualidade. Certo? Então, o espírito, na realidade, ele tem o duplo aspecto em si. Isso considerando ele na erradicidade, no mundo espiritual. E espírito com perispírito, que dá a individualidade. Certo? Tudo bem. O perispírito é que forma, que dá as condições para o novo corpo físico, certo? Ele que vai modelar o próprio corpo físico. Então, o que tem no corpo físico é porque tem no perispírito. Quando o nosso perispírito está lesado, alguma coisa, é que vai transmitir isso para o corpo físico, num processo reencarnatório, que nós vemos exatamente como doenças kármicas, oriunda de reencarnações passadas, erros cometidos, que lesamos nosso perispírito, consequentemente, outra reencarnação vai reaparecer exatamente essas lesões, para que a gente possa, através de corrigir, através da lei da ação e reação. Tudo bem. Então, o perispírito tem tudo que o corpo físico tem. E tem vamos dizer assim, o cérebro perispiritual. O cérebro perispiritual tem lá o quê? O consciente, aliás, o subconsciente e o inconsciente, não é isso? Que nós estudamos também aqui dentro da medicina. Quando desencarnado, normalmente tem grande possibilidade na percepção do espírito de utilizar esses três meios. O consciente, que é uma coisa atual, que está acontecendo no momento, naquele dia a dia. O subconsciente, que é a bagagem das personalidades, que vai estar formando a individualidade. E o inconsciente, que é uma coisa mais profunda do eu, verdadeiramente, que é aquela projeção para o futuro, caminhada como destinação para o espírito puro. Então, quando desencarnado, isso é relativo. Vai depender de cada espírito, vai depender das condições espirituais. Quanto mais evoluído, ele tem acesso a essas 3 condições. De acessar o consciente, aliás, que é uma coisa permanente ali, o subconsciente e o inconsciente. Ok? Não sei se está muito didático, mas para ver se vai facilitar a compreensão para frente. Quando a gente reencarna, certo? No corpo físico, já que tem um cérebro perispiritual, logicamente vai formar o cérebro físico, do corpo físico, que nós temos também estudado na medicina, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Só que tem um detalhe. A capacidade de vibração desses 2 corpos é totalmente diferente. O perispírito, matéria tão sutil que a gente não vê com nossos olhos, vibra uma frequência altíssima. O corpo físico, mais denso, e quando sabe que é a coisa mais densa, menos frequência. Vibra com uma frequência bem mais baixa, certo? Então, o que acontece quando a gente está reencarnado? Nós temos também essas 3 posições. Consciente, o subconsciente e o inconsciente. Só que tem um detalhe. Por esse cérebro nosso,
do corpo físico. Agora, é denso em nível material? O que a gente tem acesso normalmente é o quê? É apenas o consciente. O consciente é aquela memória, como é que dá a memória passageira, quando dá o nome do computador? Essa que a gente utiliza quando está teclando ali. Aham, certo? Que desligou, apagou, se você não gravar, não fica. Quando você manda gravar, está jogando no subconsciente. O HD exatamente é o subconsciente, certo? A memória RAM ali é o que é do momento. Você tem que gravar no subconsciente, ok? Tudo bem. Então, o que a gente vê no dia a dia, nós encarnados, trabalhamos 100% o nosso consciente. É no dia a dia. Isso aí depois, principalmente durante o sono e tal, vai passando para o HD, que é o subconsciente. Passando por HD, tudo bem. E às vezes, aí quando passa para o HD, subconsciente, é mais difícil você puxar. E o inconsciente, mais difícil ainda. Então, apesar de a gente ter esses valores, mas a gente só acessa no normal do cérebro o consciente. Para a gente acessar o subconsciente e o inconsciente, a gente tem que se afrouxar do corpo físico. Tem que haver um transe anímico ou um transe mediúnico. Eu não sei se estou sendo muito didático. Está dando para compreender, pessoal? Me desculpe, porque não sei falar de uma linguagem mais fácil. Tudo bem. Então, para a gente acessar o subconsciente e o inconsciente, no estado de vigília, é difícil. Porque é questão de vibração do cérebro perispiritual para o cérebro carnal. Então, o que acontece? A gente tem que entrar em transe. Os médios fazem isso melhor do que nós, conseguem se afastar. Quando mais esse afastamento, nós chamamos um transe mais profundo, ele tem acesso mais nitidamente a essas informações gravadas até de reencarnações anteriores. Certo? Isso ocorre também, acontece durante o sono, também, que é um transe. O transe anímico é nós mesmos. Um transe mediúnico, nesse transe, logicamente, uma entidade se comunica, aí passa a ser chamado transe mediúnico. Quando nós estamos realizando nosso próprio fenômeno, é um transe anímico. Então, o que acontece para a gente ter acesso a essas informações que está gravado no subconsciente? Aí faz, às vezes, na prática, regressão de memória. Regressão de memória, você vai entrando no transe. E dependendo do transe, você tem acesso às informações. Agora, isso aqui, quando encarnado, tem essa dificuldade maior, certo? Então, por isso que a pessoa que vive aqui só as coisas materiais, aonde o coração dele está só nas coisas materiais, ele está no terra a terra, ele tem essa dificuldade, porque ele não está ainda desenvolvendo o centro de força coronário, que é essa antena que a gente consegue captar as coisas do mundo espiritual. À medida que nós vamos espiritualizando, a gente vai exatamente tendo esse acesso melhor. A gente vai conseguindo, na verdade, se afrouxar mais nos nossos transes anímicos. E daí ter esse acesso, essas informações nossa e, às vezes, de outras pessoas, de espíritos encarnados. Ok? Aí é onde funciona, a gente percebe até a questão do esquecimento do passado, porque está tudo gravado no perispírito. Mas quando você está encarnado, essa densidade do corpo físico exatamente dá vamos dizer assim, dá uma baixa a pressão. A pressão não, baixa a vibração. Aí, consequentemente, aquele que está no subconsciente, que está no subconsciente, que são as informações das vivências passadas, das personalidades que nós vivenciamos, está lá gravada, mas não temos acesso facilmente. Porque aí, veja, vai ser mais fácil agora a gente compreender as questões aqui, ó. Recordações da existência corporal. Quando ele está desencarnado, a gente lembra das reencarnações aqui que nós vivenciamos na Terra. Essas são perguntas relativamente a isso aí. Daí a gente vai perceber
que é em função das condições evolutivas do espírito. Quanto mais evoluído, ele tem esse acesso, mesmo quando encarnado. Certo? Jesus, como espírito puro, a condição perceptiva espiritual dele era plena, de tal maneira que o corpo físico dele não era obstáculo. A evolução do espírito puro, quando encarnado temporariamente, esse corpo físico não impede. Era como se estivéssemos um transe permanente. As condições, os fenômenos anímicos, realizava de uma maneira ostensiva, sem nenhuma dificuldade. Porque quando a gente vai verificar a classificação dos espíritos em 3 ordens, a gente verifica que é espírito imperfeito, que na verdade é a maioria de nós ainda, senão estaríamos na Terra, exceto aqueles que estão em missões. Bons espíritos e espírito puro. São essas três categorias, 3 ordens, aliás, e 10 classes, mas vamos ficar só nas ordens. Entre as características desses espíritos está no envolvimento dele do relacionamento com a matéria. Espíritos imperfeitos. Ele atua na matéria, mas é influenciado muito pela matéria. Ele influencia pouco a matéria, mas é influenciado muito por essa matéria. É o nosso caso. O corpo é fraco. Eu fiz isso porque o corpo é fraco. Não é o corpo é fraco, não. É o espírito que ainda é fraco ainda. E não consegue gerenciar, dominar seu próprio corpo físico. Daí vem as viciações. Ele não consegue dominar e colocar a culpa no corpo físico. Os bons espíritos, na segunda ordem, ele já atua mais ou menos ali, já atua na matéria, mas consegue influenciar mais a matéria do que é influenciado. Daí já goza não tem mais viciações, porque viciações está em função de você ser influenciado pela matéria. No momento que você consegue atuar na matéria sem ser influenciado por ela, você não tem mais vício. Mas só vai não ter vício para valer mesmo 100% ali, zerado, só na condição de espírito puro. Aonde ele não tem nenhuma mais influência na matéria, tem uma compreensão de Deus plena, daí seus mensageiros diretos para manter a ordem e a harmonia do universo. E gosta de felicidade plena, porque enquanto a gente está ainda muito preso à matéria, a gente não consegue muita felicidade. Que a felicidade nossa também está em função da gente ficar livre, ter a liberdade e o livre-arbítrio de atuar nessa matéria sem ser influenciado por ela. Por isso que os espíritos, Chico Xavier foi um exemplo. A preocupação dele era de não estar muito atrelado com a matéria, para o desprendimento dele ser bem mais suave, ser tranquilo. Porque a gente falou, aonde está teu tesouro, está o teu coração, não é isso? Bem, por isso que a gente podemos dizer assim, que tem dois fases do desencarne. Isso não está na codificação, não. Na codificação só está uma, certo? A segunda é o que estou inventando aqui. Mas vamos dizer assim, existem 2 fases do desencarne. Primeiro, morreu o corpo físico, você é desligado do corpo físico. Mas não foi desligado da Terra ainda, do valor da Terra. Você desligou seu corpo físico, mas teus valores ainda estão aqui na Terra. É o carro, apartamento, é a mulher, o marido, não sei das contas, tal. Aí está ainda. Aí o que acontece? Ele não consegue se desligar daqui. Consequentemente, não consegue ir para um colônia espiritual. Fica atrelado aqui, amarrado aqui na Terra. Só quando ele se afrouxa de sair, vai demorar tempo, mais cedo ou mais tarde, vai depender de cada um de nós, ele consegue o acesso à colônia espiritual, com mais facilidade. Tem alguns que descarnam, vai direto. O outro passa dias, meses e anos, por aqui ainda, até que tenha condições. A gente vê isso em reunião mediúnica. Certo? Os espíritos passam tempo e não sabem ainda que desencarnou. André Luiz, lembrando do André Luiz. Sabe quando ele desencarnou para valer na segunda fase do desencarne? Quando ele veio visitar a família aqui, no Rio de Janeiro, teve suas dificuldades, né? Quem leu o livro, ou leu o filme, assistiu o filme, vê isso aí. Aí quando ele retorna ao mundo espiritual,
Aí o governador disse, você agora é um cidadão do nosso lar. Antes você era, na realidade, era vamos dizer assim, quem está no hospital é um cliente não, um paciente. Você era um paciente. Agora você é cidadão do nosso lar, porque ele se ligou, na realidade, ele viu aquela situação dele aqui, resolveu, Narciso, logicamente, a enfermeira Narciso ajudou ele, e ele retornou agora mais liberto, livre. O coração dele agora estava não só, estava solto, estava livre. Aí, quer dizer, estava verdadeiramente desencarnado. Porque deixar o corpo físico, depois do rompimento do cordão fluídico prateado, você ligou do corpo físico. Mas não desligou dos interesses. Por isso, repetindo a recomendação de Jesus, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Então, a gente tem que viver na terra, mas saber que não é da terra. Nós somos do mundo espiritual. Lá é a nossa verdadeiramente a nossa pátria. É lá que nós vivemos, vamos viver assim, vamos dizer assim, na linguagem simples, né, popular. É lá que nós vamos viver a vida toda, o restante da vida. Nós somos imortais. Não é isso? Nós somos imortais. É lá na espiritualidade que nós vamos passar todo o tempo. Passaremos encarnado quando ainda for necessário. Tudo bem. Isso aí foi só para que a gente agora compreendesse, né? A questão do cérebro perispiritual, do cérebro carnal e do acesso. Como desencarnado, a gente tem essa facilidade maior, mas nem sempre. Tem espírito lá que desencarna, que às vezes faz regressão de memória. Vocês assistiram o livro, o último livro da Coração de André Luiz, E a Vida Continua? A personagem de Evelina Serpa e Ernesto Fantini, que eles se encontraram em Poços de Caldas, ia fazer uma cirurgia, aí reencontraram no hospital, já na espiritualidade, já desencarnado, mas não sabia. Aí foram para lá, já na coluna espiritual, aí quando chegou lá, fez uma regressão de memória, para se inteirar das condições. Se estava equilibrado, aí depois retornaram para cá, para ajudar o restante da família, daquele enredo, entre eles, inclusive, entre Evelina e a Neta. Depois descobriram, na realidade, que os familiares deles estavam também no enredo. Então, Evelina podia ser, a Enéas podia ser muitos de nós aqui, certo? Nós desencarnamos nas condições relativamente razoáveis, né? Onde ele não passou tanta dificuldade. Mas tem aqueles que passam dificuldade. No livro Obras Póstumas, tem uma personagem, na segunda parte, do livro que eu já fiz referência, de um espírito que ele deu o nome de Conde Max. E ele era um Conde Max, ele era um pedinte, mas ele para não constranger as pessoas, ele vendia aquelas bobagens ali, naquele nome que dá as pessoas que andavam ali antigamente dá um nome, não esqueça agora. Hoje em dia não existe mais isso aí, tudo é por internet. Ele vendia aquelas coisinhas ali, mas na realidade ele recebia esmola também. E aí depois se comunicou através de uma moça que ajudou ele na casa, que amparou ele com licença. Aí ele contou a vida dele. Ele lembrava toda a vida dele. E na realidade, naquela região, ele foi um conde, na realidade, que utilizou mal o poder, mal a riqueza e o poder. Desencarnou, teve sua dificuldade, e com uma provação e expiação, ele concordou em reencarnar no mesmo local como pedinte, para passar, na realidade, a dificuldade que ele fez muita gente passar, de humilhação, etc, etc. Então, ele reviveu toda a sua situação de reencarnação, até porque, para você fazer um planejamento do processo reencarnatório, você tem que ter acesso às informações das reencarnações anteriores. Não todas as informações, certo? Às vezes nós temos tanta culpa no cartório que não pode chegar à tona, mesmo no mundo espiritual, tudo que nós fizemos de errado. Até porque não teria como a gente planejar uma recuperação, numa reencarnação, de muitos erros cometidos. Então vamos pagar por parcela. Não sairá enquanto pagar o último centil aqui da Terra. Mas é parcelado. Quantas vezes? Depende. Então quem praticou muitos crimes, às vezes não tem acesso a todos os crimes que eles praticaram. Então vão ter acesso
A espiritualidade vai ajudar uma regressão de memória daquilo que ele fez, e daí faz parte do programa reencarnatório, para corrigir aquilo ali. E outras reencarnações vão corrigindo outras coisas. Então, no programa reencarnatório, é necessário que você tome conhecimento das lembranças das reencarnações passadas, do que você de certo ou errado. Como é que você vai planejar uma coisa? O seu próprio enredo, também ajudado pelo anjo de guarda, e o espírito construtor, se você não tem acesso às informações. Então, é importante. Mas veja que nem sempre você, espontaneamente, você tem essas informações do que você fez. Como aqui muitos de nós, quem lembra de toda a nossa infância que nós fizemos? Só aqueles momentos que houve mais emoções, não é isso? Quanto mais emoções é que você lembra. E a gente lembra da nossa infância, aquele que nos chocou de uma maneira boa, né? As emoções boas ou as emoções ruins. Mas não lembramos de tudo. E qual é a importância de lembrar de toda a nossa infância? Não tem importância. Das nossas traquinagens, daquelas bobeiras, tem importância para a gente agora estar lembrando disso? Isso aí vai trazer algum fruto positivo? Não. Então, lembrar de tudo que está acontecendo nas reencarnações, nós lembramos aquilo que ainda é de importante. Quando ele fala assim, os espíritos lembram de tudo. A gente não pode traduzir o pé da letra no sentido absoluto, tem que traduzir no sentido relativo. Ele lembra de tudo no tempo certo e das coisas que ainda são importantes para que ele possa, na verdade, trabalhar em cima disso e se recuperar. Aquilo que não precisa mais ser trabalhado, não precisa estar lembrando daquilo ali. Ou aquelas bobagens, porque seria encher o HD de coisas que sem nenhuma utilidade. Tudo bem. Então, vejamos agora a questão, feita essa pequena introdução, esclarecimento, que custou 25 minutos, vamos agora às questões, certo? Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar. Aí a resposta é dada pelos espíritos superiores. Não se recorda de modo absoluto. E relativo, lógico, sim. De todos os seus atos. Lembra-se dos seus atos conforme a sua influência que tiveram sobre o seu estado atual. Aquele que, na realidade, está ainda, aquela culpa no cartório, ainda está repercutindo no momento atual, aonde ele precisa corrigir. Os atos das primeiras existências se perderam na noite do esquecimento. O que adianta agora dizer assim, nós recordarmos das coisas que nós fomos lá do homem da caverna, ou da mulher da caverna? Tem importância para nós? Lá a gente está o quê? Era o instinto de sobrevivência, de se alimentar, e o instinto de procriar, não por raciocínio. Tem interesse nenhum? Isso vai repercutir na nossa vida atual? Não tem sentido nenhum. Então a gente veja que é uma questão de raciocínio, de lógica, né? Aí vou dar um exemplo aqui no livro Ação e Reação. Inclusive, é o livro que nós estamos estudando aqui, no momento, aqui no Jefa. É o 10º livro da coleção de André Luiz. Onde tinha 2 espíritos, com o nome de um Ascânio e outro Lucas, né? Lucas. Onde ele está numa colônia espiritual, ele não cita qual é a colônia espiritual, mas dá a impressão que é a colônia espiritual mais elevada, aonde ele estava pretendendo a ser transferido para uma colônia espiritual mais elevada do que ele estava. Porque, na realidade, ele tinha praticamente esgotado todos os valores ali, todas as experiências daquela colônia espiritual. Aí foi consultado. Lógico, a colônia tem a direção, tem todos os departamentos para analisar. O nosso fichário está lá, na colônia espiritual. Aí o que acontece? Aí os mentores chegou, só tem um detalhe. Você tem uma culpa lá na terra ainda. Tem um débito. Aí se assustaram. Débito? Aí fizeram a regressão de memória. Estava gravado, mas ele não tinha acesso. Não chegou a oportunidade. Aí passada a ficha dele, né? Vem aquela ficha.
Aí verifica que, em determinada época aqui no Brasil, não sei se era no Brasil, podia ser, não podia ser. Agora ele reencarnou no Brasil para resgatar esse erro. Eles dois cometeram crime, uma revolta lá no país dele, que não é citado o país. Ele matou muitos compatriotas, jogando ele de altas alturas, de torres assim, de altas alturas. E ele tinha esse débito. Não podia sair daqui e não pagar o último centavo. Aí ele, já como espírito já esclarecido, de imediato concordou, pediu para reencarnar, e no programa reencarnatório ele mesmo traçou o destino dele, uma fatalidade, que iria morrer num acidente aéreo, mas aproveitou essa reencarnação e contribuiu para o avanço da aviação no Brasil. Não é citado o nome, logicamente, os dois nomes é fictício, para ninguém fazer a comparação com a família que tem encarnado. Então, é assim que funciona, na realidade, as leis de Deus, certo? E essas possibilidades. Mas, particularmente aqui, estou vendo a questão da lembrança, das recordações. Então, passou despercebido, porque nem sempre, né? Eu imagino, vamos dizer assim, o espírito, né? O Hitler, né? Se imagine toda a atrocidade dele viesse na memória ali, todo instante. Ou não, você agora vai reencarnar para corrigir todos os erros que ele cometeu. Teria condições? O fardo não pode ser maior do que as nossas possibilidades, né? Jesus me falou. Então, num programa reencarnatório, se a gente não está cumprindo direito aqui, não é porque o fardo é maior, não. É que a gente, no meu linguajar lá do interior, é preguiçoso mesmo. E aí fica colocando 1001 desculpa, porque achando que o fardo está muito pesado. A questão 309. Como o espírito considera o corpo de que acabou de separar-se? Né? Hoje, agora à tarde, eu vim lá no cerimonial, no funeral do sogro do meu filho. De repente, ele estava bem, desencarnou. Lá estava o corpo dele, né? Mas lá o espírito podia estar ali até por perto, há essa possibilidade. Mas estava sendo sepultado o corpo dele. Não estava sepultado fulano de tal, nem o espírito, era o corpo dele, que é um instrumento de trabalho, que devem ter todo o respeito. Mas com poucas horas ali já vê que não tem mais condições. Tá? Aí a biologia vai explicar o que vai ocorrer. É um instrumento de trabalho. O espírito não morre. O espírito é imortal. Ali nós estamos sepultando o corpo de um ente querido. E o ente querido continua vivo. Né? Continua vivo. Então, veja, como é que vai funcionar agora o espírito da lembrança dele do seu corpo físico? Ele responde, o espírito responde, como uma veste emprestável. Emprestável não no sentido bem pejorativo. Aquele que é útil deixa de ser útil apenas. Emprestável no sentido de apenas deixou de ser útil. Não tem como eu comandar, ele não aceita. Eu falo assim, a vez ele perguntou, pai, como é que está? Eu digo, olha, eu estou bem. Agora meu corpo está rebelde. Ele não está tão legal. Que antigamente eu comandava, ele atendia. E agora eu comando e ele não quer mais atender. Agora vamos correr, vamos correr 30 metros por segundo, 30 quilômetros por hora, ele vai só em 15. Então, meu problema agora, estou com o corpo rebelde. Mas é um excelente trabalho, um excelente trabalho. Eu estou bem. Quando perguntaram para Chico Xavier como é que ele está, estou pior, mas estou melhor. Dá para entender? Nem antes não. O corpo estava pior, mas espiritualmente ele estava melhor. Sabe por que estava melhor? Porque ele estava se afrouxando do corpo físico. Ele está deslumbrando o mundo espiritual. Pior estava o corpo, mas ele estava melhor. À medida que o nosso corpo fica pior, o espírito fica melhor. Porque ele está aprisionado no corpo físico, ele vai se libertando, logicamente, ele vai estar em estado bem melhor. Aí vai conseguir utilizar melhor as propriedades inerentes ao perispírito, logicamente inerente ao espírito.
Então, só vou repetir a resposta. Não se como uma veste imprestável. Se o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Quem queira que não, na realidade, num estado de vigília, a gente não pode fazer muita coisa, né? Principalmente com as nossas imperfeições, que a gente não consegue dominar a matéria nos domina ainda, infelizmente. Durante o sono, mesmo durante o sono, muitos de nós, às vezes, não conseguem se afastar do corpo físico. Ou aquele sono classificado como terra-terra, onde você não sobe do telhado ou do teto do apartamento. Essa próxima fica por ali. Ou se não, sai dali e vai para a noitada. Pior ainda. Esse é pior. Não é brincadeira não, é? Em reunião mediúnica nós vemos isso aí. Certo? Sai e vem para a noitada. E pior ainda vai acompanhado de encarnado. É no processo obsessivo. Se conserva quase sempre indiferente à decomposição do seu corpo, como a uma coisa em que não dá mais importância. Uma coisa que não dá mais importância. Isso é relativo, hein? Não é todos que pensam assim, não. Estão lá que fica lá no cemitério ainda querendo se agarrar ao corpo físico. E sofre por isso. Sofre por isso. Não é todo que tem essa lucidez, não. Às vezes aquele muito apegado ao corpo físico, aquele que não quer desencarnar de jeito nenhum, é complicado. Por isso que o cordão fluídico, o prateado, aquele que liga o perispírito ao corpo físico, ele é desligado, ninguém consegue desligar sozinho, o espírito tem que ser muito evoluído para fazer isso. Normalmente é uma equipe de passistas espiritual, está na obra de André Luiz. É que nos desliga. Porque quando a encarnação em estado de torpor, também no desencarne, você tem aquela consciência plena ali. Então a espiritualidade desencarna. E o tempo de desencarnar, uma coisa é o corpo morrer. Não é instantaneamente que você saia do corpo físico. Você pode sair antes, pode ser durante a morte do corpo físico ou posteriormente. Porque você está tão atrelado ao corpo físico que a espiritualidade não desencarna você de imediato para aquele choque não ser forte. Porque a vitalidade está muito forte ainda, a ligação perispiritual ao corpo físico está muito forte, então ele deixa na realidade da espiritualidade 10 horas, 5 horas, por isso a recomendação da cremação, pelo menos 48 horas, exatamente para o espírito se libertar com mais facilidade, certo? Morre, encarna e sepulta de imediato, pode trazer alguns espíritos muito ligados ao corpo físico, ele sentia uma certa sensação desagradável. Então, morrer o corpo físico, desencarnar não é instantaneamente, cada um desencarna, é desencarnado, aliás, de acordo com as suas possibilidades. Tá? É só no livro André Luiz, no livro Ação e Reação, tem um acidente aéreo onde morreu 12 pessoas e cada um estava sendo desencarnado em época diferente. E o André Luiz até questionou, vem cá, e a caridade, e aquele ali? Não, calma aí, aquilo ali não. Aquele não pode ser desencarnado agora, não. Não está em condições. Se for desencarnar ele, vou trazer sofrimento para eles. Então, uma coisa é a morte do corpo físico, outra coisa é a separação. E mesmo aquele que desencarna, mas ainda fica por ali. Não consegue muito espiritual, não é isso? Porque fica ligado ainda às coisas materiais. Só que futuramente, isso também de espírito para espírito, obviamente em relação à compreensão, o grau evolutivo. Tudo bem. Se a gente vê, só relembrando da questão de Evelina, de Ernesto, a gente vê que eles desencarnaram, né? De imediato não perceberam no hospital que estava desencarnado, e depois tomaram conhecimento, por espiritualidade, então passou todo aquele processo. Só que ele já estava em condições melhores, não estava muito apegado à matéria. Mas quando ele estava apegado à matéria e à família, como a Evelina, começava porque o marido não veio, porque meu pai não veio me visitar, aquela coisa no hospital, sem saber estar desencarnado, aí sentia uma reação perispiritual que caía em alguns sofrimentos, porque ligada ainda a ligação muito forte às coisas materiais. Mas era um processo inconsciente ainda. A questão 309, a 310.
Após alguns tempos, reconhecerá o espírito os ossos e os outros objetos que lhe pertenciam. Eu lembro que a minha avó, nasci em Vitória Santo Antão, que eu sou de Vitória Santo Antão, vim para cá com 10 anos, 12 anos de idade, e os ossos dela foram transportados aqui para uma igreja aqui ali perto no centro da cidade, perto do Mercado de São José. E lá na igreja um localzinho, uma urnazinha lá onde você paga manual, mensalmente, e guarda os ossos. E assim, alguns pais da família têm isso aí. Era uma tradição de guardar os ossos daquela pessoa ali. Tudo bem, com todo respeito, com todo carinho que tem por essa concepção. Mas a matéria, que aquilo representa. A pessoa não está ali. E às vezes fica muito ligada às coisas materiais e esquece do espírito. Não é isso? A gente é às vezes, tão materialista, que a gente diz assim, quando eu morrer, o meu espírito vai... Meu espírito? Oi, então vai aparecer mais um item. É espírito, perispírito e corpo físico. Aí apareceu agora esse eu. Meu espírito. Mas quem está falando sou eu, espírito. Eu não posso dizer meu espírito. Dá para perceber? É como se tivesse outro elemento, meu espírito. Não, eu espírito. A gente pode até dizer meu espírito, mas a gente tem que entender que quando estou dizendo meu espírito, eu estou falando de mim mesmo. E não estou criando mais um elemento. Então, sem querer, às vezes, a gente usa um linguajar como se fosse materialista, ou ateu, que seja, não acredita em Deus, nem acredita que existe o Espírito. Ou se existe o Espírito de uma maneira totalmente equivocada. Então, a respeito da questão da lembrança do osso, desses valores. Pode reconhecer, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sobre o qual considere as coisas terrestres. Então, aqueles espíritos muito ligados à matéria, talvez até se sinta bem se alguém guardar o osso dele, sei lá. Mas para aqueles que têm um esclarecimento, vai ver que aquilo ali é bobagem. Aquilo não vai representar nada para a vida dele, espiritual. Aquilo não vai trazer nenhum benefício para a vida espiritual. Certo? Eu estou endeusando a matéria. O corpo físico é um excelente instrumento de trabalho. Mas quando ele morre, ficou imprestável. Não tem mais comando sobre ele. Futuramente, na outra reencarnação, eu vou ter outro corpo, onde eu possa utilizar de maneira melhor. Caso de obsessão pelas coisas materiais. Tá. Aí lembra aqui, avô de André Luiz. Quem já leu aquele livro, No Mundo Maior? Lembra do avô de André Luiz? Onde ele reencontrou lá? Ele muito apegado à matéria, manuseando o dinheiro naquela lama lá. Isso muito espiritual. Era fazendeiro muito ligado às coisas materiais. Então, onde é que está teu tesouro? Está teu coração. Então, mesmo no mundo espiritual, ele estava ali como se fosse lá, preocupado com o dinheiro dele, com os bens lá que deixou aqui na Terra. Ele estava vivenciando esse processo de auto-obsessão. Ele estava vivenciando ali, apega o dinheiro e com medo de a pessoa roubar o dinheiro dele, lá no mundo espiritual. Ou seja, sendo infeliz, veja naquela situação que ele estava, e como ele tinha uma afinidade, pior que veja como mentor lá o Clarenço, levou ele para lá, com mais intenções, ele levou e deu um passeio lá nas ondas inferiores, aí para encontrar o avô dele. Não foi por acaso não, certo? Mas não avisou André Luiz que ia fazer isso não. Por quê? Existia dentro daqui, na vida terrena aqui, existia uma afinidade de André Luiz com o avô dele, inclusive foi o que pagou o custo dele. E aquele avô que tem aquele neto de estimação, vamos dizer assim, né? E ele tinha um relacionamento bom. Então, ninguém melhor de ajudar o avô dele do que o próprio André Luiz, que tinha uma ligação muito forte aqui quando ele estava aqui na Terra. Aí ele foi socorrido por André Luiz e saindo daquela situação, já programando o processo reencarnatório. Tudo bem. A questão 311. Falamos sobre os ossos e os pertences, agora vamos falar especificamente sobre os objetos. Que às vezes a pessoa desencarna e guarda lá a roupa do fulano, não, porque era dele, ele gostava daquilo ali, esse relógio é dele, nem vende, nem pode dar nada, porque é dele. E às vezes está trazendo um mal para aquele espírito, certo? Está atraindo ele para
uma coisa aí, não está libertando-se. De você libertar a pessoa, o ente querido, você está atraindo ele para perto das coisas materiais. Está contribuindo indiretamente para que a pessoa se vincule mais fortemente às coisas materiais e cria dificuldade. Ele não se liberta, ele não desencarna, propriamente dito, naquele segundo estágio que eu falei, porque fica muito aprisionado. E a família, sem querer, é isso aí. A casa que meu pai morou, não pode ser vendida, não. Eu conheço um terreno de praia, onde isso familiar falou, que não vende, nem tem condições de construir, nem vende o terreno, porque a mãe gostava muito do terreno. Então, na cabeça dos filhos, se vendesse o terreno, a mãe ia sofrer. Aí está lá um terreno. Ninguém constrói, nem vende, nem nada, porque a mãe gostava muito do terreno. Veja, sem querer, sem maldade nenhuma, está contribuindo para alguma dificuldade daquele espírito. A veneração que se tem pelos objetos que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a atenção para esses objetos. Vai ter uma palavra mágica, pessoal. Isso qualquer lugar, qualquer ciência, né? Não, talvez qualquer ciência não. Mas pelo menos da doutrina espírita. É a palavra relativo. Nunca é muito perigoso você colocar as coisas no absoluto, porque você tem as exceções. Por que é relativo? Porque não existe espírito igual ao outro. Aquilo que a gente vê como propriedade, como atributo, etc., etc., varia em infinidade de para outras pessoas. Então, tudo que é relativo. Um que eu compreenda, uma pergunta dada por alguns espíritos, ele dá uma resposta dentro da compreensão dele. Para outro, dá a diferença. Aí pergunta, e agora, como é que foi a codificação? Só tem um detalhe. É só ler as questões 110 a 115 dos espíritos. Foram respondidos por espíritos superiores. E uma das carências dos espíritos superiores é desse conhecimento maior adquirido e que não responde àquilo que não sabe. O espírito superior não sabe tudo ainda, que sabe do seu espírito puro. Mas, pela ética e moral dele, ele não responde àquilo que não sabe ou não responde àquilo que a gente não pode saber ainda. Ele deixar de responder, não por não saber determinadas questões, mas que para que nós na Terra não era ainda necessário, não era oportuno saber. Daí a confiabilidade dos espíritos superiores para a codificação, por esses valores adquiridos e essa responsabilidade em termos de ética e moral. Daí a confiabilidade, não sabe tudo ainda, só como espírito puro, mas nas condições dele, pelo menos, não diz, só diz a verdade. E se não souber a verdade, não dá nenhuma resposta para atender a curiosidade de ninguém. Então, como é que fica a questão da veneração aos objetos? O espírito é sempre grato àqueles que se lembram dele. Eu acho que ele não gosta de ser lembrado, né? Os espíritos, os objetos que ele pertence, trazem-lhe lembrança lembrança. Os objetos que lhes pertenceram, trazem-lhe lembrança dos que ele no mundo deixou. Traz lembrança. Agora, uma coisa é você lembrar, outra coisa é você apegar-se a essa lembrança. Eu posso lembrar de uma coisa, mas não está apegado a essa coisa. Essa é a diferença. Eu posso lembrar dos meus familiares, mas não ficar pegando como se fosse minha posse, né? Que a minha esposa é meu esposo, meu filho, e quando eu desencarno ainda continua com a posse, como se fosse um objeto nosso. Nessa questão, a gente verifica no exemplo que tem aqui no domínio da mediunidade. André Luiz, com a equipe, visitando, acho que era um museu, e ele observou de repente um relógio. E quando ele observa um relógio no museu, ele começa a ver uma cena. Isso é chamada psicometria, é um tipo de mediunidade.
Isso pode ocorrer com o médium encarnado, e ele também, André Luiz, está vivenciando um processo anímico como desencarnado. Então ele começou vivenciando, quando ele olhou aquilo que se aproximou do relógio, em função das pessoas, cena das pessoas que já desencarnaram, que aquele relógio pertencia àquela família. Eles eram tão apegados a esse relógio, certo? Que quando lá, ele estava sempre lá perto desse relógio. E quando chegava a pessoa perto, vamos dizer assim, ficaria talvez com ciúme, alguma coisa, para ninguém mexer com seu próprio, aquele objeto. De tal ainda apego que eles tinham, aquela família tinha aquele objeto. Como desencarnado, ainda apegado a um objeto que ficou aqui, que já tinha sido doado para um museu. Você veja dos cuidados que a gente deve ter, né, dos pertences do nosso ente querido. Você é melhor Deus fazer uma caridade. Dá para uma pessoa para ter utilidade. Não jogue fora, não. Né? Vê que as pessoas se aceitam de bom grado, faça a coisa ser útil, faça se movimentar aquilo ali. Vou guardar o relógio, porque o relógio era do pai, ele gostar do relógio, o que é isso? Era útil, mas deixou de ser útil para mim. Então a família tem que cooperar com isso para não trazer a dificuldade. E a última questão, 312. Os espíritos conservam a lembrança do sofrimento que passaram na última existência corporal? Frequentemente lembra, e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que pode desfrutar como espírito. Isso aí a gente vê muito nas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas que nós participamos nas quintas-feiras, todas elas, principalmente de obsessão, aquele tipo de obsessão por vingança. Porque o espírito está se vingando. Porque ele está lembrando do sofrimento que ele passou na existência. Se alguém lhe fez sofrer, se é um senhor de engenho que maltratava um escravo, esse escravo vai lembrar daquela situação. E como desencarnado, vai obsediar o senhor de engenho, que está agora encarnado. Então, o processo de obsessão por vingança é uma demonstração que os espíritos, eles lembram do seu sofrimento em reencarnações anteriores. Porque se ele não lembrasse, não haveria processo obsessivo por vingança. Se há, é porque ele lembra. Se ele não lembrasse, não tinha motivo, ele não sabia que tinha sofrido e nem sabia quem fez ele sofrer. Então, na reunião mediúnica de obsessão, quando nós conversamos com os espíritos de obsessores por vingança, eles relatam, na realidade, a gente deixa ele relatar para desabafar. É um desabafo. É como se fosse um atendimento fraterno. E é um atendimento fraterno. Ele desabafa. E desabafando, sabe que dá uma melhorada. A gente vê, na realidade, ele tem sua razão. Você tem razão, está com raiva. Você não vai tirar a razão do espírito, está com raiva. Agora, a maneira de você resolver está errada. Certo? Você tem razão e está com raiva, está com sofrimento. Sofreu, o cara fez sofrer. Agora, a maneira como você está querendo resolver, você está esquecendo de Deus, da lei divina, da misericórdia, como é que funciona a lei divina. Esse é o esquecimento. É isso que a gente vem começar a tratar com eles, para mostrar que tem outras soluções, e a espiritualidade, inclusive, está dando para ele. Porque senão ele vai continuar sofrendo naquela situação. Nem resolve o problema dele, do outro, nem resolve o problema dele. Então, fica aquele impasse. Então, a gente, na verdade, dá esclarecimento para que eles possam, na verdade, ser melhor. Né? Obrigado pela atenção e até uma próxima. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós.